O desconsidera do método Toque Nunca Mais é exatamente o oposto do enfrentamento. Método esse amplamente utilizado pelos métodos convencionais de combate ao toque. Acontece que o enfrentamento, ele agrava a sua situação, ele torna o toque crônico. Através da prática do enfrentamento, você contra-argumenta os pensamentos obsessivos. Você tenta, através de argumentação lógica, contra-argumentar ou rebater os pensamentos obsessivos, tentando se convencer de que aquele pensamento obsessivo é algo absurdo. E realmente é algo absurdo. Acontece que quanto mais você contra-argumenta, quanto mais você rebate o pensamento obsessivo, quanto mais você usa a lógica com a intenção de se convencer de que aquilo é maluquice, mais presente aquilo fica. Quando você contra-argumenta um pensamento obsessivo, o teu subconsciente percebe que aquele pensamento obsessivo está incomodando. Uma vez que o seu subconsciente percebe que aquele pensamento obsessivo incomoda, ele classifica aquele pensamento como importante. Porque se não fosse importante, não incomodaria. Tudo que incomoda tem importância. E uma vez que é importante, o teu subconsciente, cumprindo o seu papel, ele vai te lembrar disso cada vez mais. E uma vez que ele entende que lembrar você desse pensamento obsessivo é algo importante, ele vai ficar te lembrando disso cada vez mais. A ansiedade vai ficando cada vez mais presente e o impulso compulsivo para contra-argumentar de novo só fica mais poderoso. Quer dizer, quanto mais você contra-argumenta, por mais que você tenha razão, quanto mais você contra-argumenta o pensamento obsessivo, quanto mais você tenta quebrar o pensamento obsessivo pela lógica, mais você sinaliza para o seu subconsciente de que aquele pensamento está incomodando. Ou seja, mais e mais importante aquele pensamento se torna ao ponto de vista do seu subconsciente. E aquilo vai ser cada vez mais lembrado. E aquilo vai vir carregado com cada vez mais ansiedade, mais medo, mais culpa, mais angústia e mais desconforto. O desconsidera do método Toque Nunca Mais é exatamente o oposto do enfrentamento. Para deixar bem claro aqui, eu jamais propus o enfrentamento, eu proponho o desconsidera. E o desconsidera é exatamente o oposto do enfrentamento. Quando você desconsidera um pensamento obsessivo, você se comporta como quem está dane-se para ele. Você se comporta como quem não está nem aí por ele. Você ignora completamente o pensamento obsessivo. Você simplesmente não responde, você simplesmente não reage, você simplesmente continua fazendo exatamente o que você estaria fazendo se o pensamento obsessivo não pipocasse ali naquele instante. Quando você se comporta como quem não está nem aí, quando você se comporta como quem está dane-se pelo pensamento, quando você dá de ombros ao pensamento, quando você ignora completamente o pensamento, mesmo que ansioso, você fica ansioso, você fica com medo, mas você se comporta como quem está realmente desconsiderando. Você finge que não tem toque, digamos assim. Você se comporta como uma pessoa que não tem toque. Você não faz a sua compulsão, que é, no caso, a ruminação. O objetivo de quem está querendo superar o toque é, no final das contas, nunca mais praticar a compulsão. E ruminação é uma compulsão, argumento lógico é uma compulsão, racionalização também é compulsão. O objetivo final aqui é com que você saia dessa história não mais praticando compulsões. E quando você não pratica compulsão, você não argumenta, você não racionaliza. Quando você abre mão da compulsão, você está sinalizando para o seu subconsciente, você está dando a entender para o seu subconsciente de que aquela preocupação não tem mais a mesma relevância, de que aquilo não tem mais a mesma importância. E o seu subconsciente vai reclassificando aquilo como algo cada vez menos importante. E você vai tender a lembrar disso cada vez menos, até que a importância dessa preocupação chega no zero. E quando a importância dessa preocupação chegar no zero aos olhos do seu subconsciente, a tendência é que você nem se lembre mais disso. E se lá na frente você eventualmente se lembrar dessa preocupação, vai ser algo neutro.
Dali a pouco você esquece de novo. Igual lembranças antigas da infância que às vezes a gente lembra e depois esquece. Então, o desconsidera é exatamente o oposto do enfrentamento. O enfrentamento é uma tentativa de bloquear o pensamento. O enfrentamento é uma tentativa de se livrar do pensamento. O enfrentamento é uma tentativa de contra-argumentar o pensamento para que você se convença de que aquele pensamento não tem sentido. Só que não funciona. O que funciona é o desconsidera. O que funciona é você se comportar exatamente como uma pessoa que não está sofrendo com toque. Ou seja, é você não praticar compulsão. Se você também sofre com toque, assim como a maioria das pessoas que me seguem, já segue meu canal, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você acredita que também possam estar sofrendo e deixe aqui nos comentários se ficou claro para você que o enfrentamento é completamente diferente do desconsidera. A minha estratégia é o desconsidera, que é exatamente o oposto do enfrentamento. Com o enfrentamento, você tenta bloquear o pensamento. Com o enfrentamento, você argumenta, você racionaliza e você torna a preocupação obsessiva cada vez mais presente. Com o desconsidera, você ignora o pensamento. Você simplesmente dá de ombros para o pensamento. Você não argumenta, você finge que o pensamento não está lá. Dessa forma, o pensamento vai perdendo relevância até eventualmente desaparecer.